Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o cálculo dos quartis e percentis em tabelas de frequência com intervalo de classe. Também, a pedido de um aluno, eu vou mostrar como fazer a interpretação de um gráfico e, a partir dele, montar uma tabela de frequência. Então, vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês, né? Na verdade, vocês já estão vendo a minha tela. E está aqui. Eu preparei, então, essa tabela de frequência, que é uma tabela aqui que fala dos minutos. Né? Qual é o contexto aqui? Qual é o problema? Não sei. Esses minutos podem ser minutos dedicados aos estudos, minutos dedicados que você leva para percorrer uma determinada distância. Então, a primeira classe, olha, vai de 45 a 52. A segunda classe, de 52 a 59. E assim sucessivamente. Nesta coluna aqui, do F, nós temos as frequências, e o total das frequências, quer dizer, o total da amostra, o N, o somatório das frequências, é 50. Muito bem. Para calcular a mediana, a gente precisa saber quem é que está no meio desses 50, né? Dos 50 entrevistados. Se eu colocando todos os 50 numa ordem crescente, quem é que fica no meio? Então, eu vou pegar os 50, dividir por 2, dá 25. E como 50 é par, o 25º e o 26º elementos vão ocupar a mediana. E para isso a gente precisa aqui da última coluna, que é a coluna das frequências acumuladas. Então, só de curiosidade, o 25º e o 26º elementos, eles estarão aqui, nessa classe, porque eles não estão entre os 21 primeiros. Eles estão entre os 31 primeiros elementos. Então, a gente sabe que a mediana ela vai ser um valor entre 66 e 73. Se eu utilizar a fórmula da mediana que eu já escrevi aqui para vocês, vai ser um valor encontrado entre 66 e 73. Mas o nosso objetivo aqui é achar o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, vamos utilizar aqui um rascunho aqui no finalzinho. Bom, para o primeiro quartil, vou usar a cor vermelha. Para o primeiro quartil, nós temos que pegar o total de N, que é o somatório das frequências, e dividir por 4, que vai dar 12,5. Tá? Então, o 12º, né, o 12,5, ele vai estar onde? Ele não está entre os 6 primeiros, mas ele está entre os 13 primeiros. Então, esse elemento aqui, olha só, ele vai estar entre os 13 primeiros. Então, nós sabemos que ele está aqui na segunda classe. Olha, o limite inferior é 52, a amplitude vai ser a diferença para 59, que dá 7. A frequência vizinha anterior é... não, aqui não, perdão. A frequência vizinha anterior é 6. E a frequência da classe também é 6. Então, vamos aplicar a fórmula para calcular o primeiro quartil? Então, o primeiro quartil vai ser limite inferior, 52. Olha, esta parte da fórmula aqui, n sobre 2, ele vai ser o 12,5. É a adaptação que tem da fórmula da mediana para os quartis e percentis. Então, aqui é 12,5, menos a frequência vizinha, a frequência acumulada da classe vizinha anterior, que é 6. A amplitude, vou diminuir um pouquinho aqui o espaço. A amplitude é 7, porque de 52 até 59 aqui dá 7. E a frequência é 6. Agora a gente precisa fazer cálculo. Bom, antes de eu usar a calculadora para fazer os cálculos, vamos determinar aqui o terceiro quartil. Então, o terceiro quartil eu tenho que pegar os 50, dividir por 4 e multiplicar por 3. 12,5, 50 por 4, eu já sei que vale 12,5. Multiplicado por 3 dá 37,5. Então, 37,5 não está entre os 31, não está. Ele está entre os 40 primeiros. Então, eu sei que aqui eu tenho o terceiro quartil. Aqui, o terceiro quartil. Bom, então eu sei que, olha, o limite inferior é 73, a amplitude vai ser sempre a mesma, olha,
73 para 80, falta 7. A frequência da classe é 9 e a vizinha anterior é 31. Então, limite inferior, ó, 73. Aqui é a adaptação, novamente aqui, olha. Que é o N, né? N sobre 2. É a adaptação, que é 37,5, menos a frequência, que é 9. Perdão, aqui é a vizinha anterior, que é 31. A frequência, sim, aqui é 9, e a amplitude vai ser sempre 7. E agora eu vou pegar a calculadora para fazer esses cálculos, né? Mas será que a gente consegue fazer algum cálculo aqui adiantar sem a calculadora? Olha, 12,5 vezes 6, perdão, 12,5 menos 6 dá 6,5. 6,5 vezes 7 dividido por 6. Então vai ser 52 mais 12,5 vezes 7, ó, 12,5 vezes 7 divididos por 6. Quanto é que vai dar? 14 é uma dízima periódica, né? Vamos colocar aqui 14,6 e vamos somar os 52 de uma vez, ó. 14,6 mais 52. 66,58, 66,6. Então, aqui havia dado 14,6, que dá 66,6, arredondando. Bom, uma crítica que a gente tem que fazer é se o... Olha, o 60, tem um cálculo errado, porque o 66,6, ele tinha que estar aqui, ó. Entre esses valores, e não está. Então, vou conferir os cálculos. Então, eu vou apagar aqui, porque tem conta errada. Então, vamos conferir primeiro se eu substituir certinho aqui, olha. 52 é o limite inferior, tá certo. A amplitude é 7. Ah, mas a frequência da classe aqui, gente, ó. Eu copiei errado, né? A frequência da classe, ó, é 7. A da vizinha anterior é que é 6. Então, aqui é 7, ó. Então, foi até interessante, né? Não errei de propósito, não. Errei mesmo porque errei. Mas foi até interessante cometer esse erro, porque eu fiz uma crítica do meu resultado e vi que o meu resultado estava errado. Então, aqui ficou até mais fácil, porque a gente pode simplificar o 7 com 7. Então, vai ficar 52 mais... Ó, 12,5 menos 6 deu 6,5. E agora vai ficar 58... Opa! 58,5. Olha só. E 58,5 está entre os 52 e os 59. Então, agora é possível. Esse resultado é possível. E bem pertinho de 59, né? Ó, bem pertinho de 59. Muito bem. Vamos agora para o Q3, né? O quartil 3. Vou só conferir. 73 é o limite inferior, 37,5 o resultado que eu havia encontrado, frequência vizinha anterior 31, frequência 9 e amplitude 7. Agora está certo. Então, 37,5 menos 31 vai dar 6,5. 6,5 vezes 7 dividido por 9. E eu vou somar 73. Então, calculadora, ó. 6,5 vezes 7 divididos por 9. Quanto é que dá isso? Ó, 5,05, né? 5,1 aproximadamente. Vou somar com 73. Eu vou dar o resultado direto. Então, 78,05, 78,1. E ele tem que pertencer a essa quinta classe. Então, 78,1. Qual é a classe? Ó, 78,1 está entre 73 e 80. Então, né, está dentro da classe esperada. E vou aproveitar aqui para calcular um percentil. Então, vamos pegar aqui um percentil qualquer, usar uma cor diferente. Vamos calcular o percentil 65. Então, para calcular o percentil 65, eu vou pegar o total das frequências aqui embaixo, ó, que é 50, vou dividir por 100, porque se é percentil,
eu divido em 100 partes iguais, o quartil eu divido em 4 partes iguais, e o percentil em 100 partes iguais. E multiplico por 65, ó. Então, vamos lá. 50 dividido por 100 dá meio, né? E ali a gente quer, então, a metade de 65. Vai dar 32,5. Então, ó, meio vezes 65, 32,5. Então, esse resultado aqui, ó, 32,5. Bom, onde está o 32,5? Está aqui, olha, também. Está vendo aqui, ó? Ó, não está entre os 31 primeiros, mas ele está entre os 40 primeiros. Então, mais uma vez, é quinta classe. Então, ó, a fórmula é da mediana. Limite inferior, 73. Mais a diferença é que esse resultado aqui, ó, esse n sobre 2, o resultado vai ser 32,5. Menos frequência vizinha anterior, que é 31. Ficou muito parecido com o terceiro quartil, né? A frequência é 9 e a amplitude é 7. Então, 32,5 menos 31 dá 1,5. 1,5 vezes 7 dividido por 9. Vamos para a calculadora. 1,5 vezes 7 divididos por 9. E vou somar os 73. 74,16, 74,2. 74,2. Bom, o 74,2 está nesta quinta classe? Ele está entre os 73 e 80? Sim, está. Então, é um resultado esperado. Bom, então, com mais essa explicação, eu espero tê-los ajudados a encontrar o primeiro quartil, o terceiro quartil e os percentis. Bom, como prometido no início, vou baixar aqui. Ó, vai ter uma tabelinha aqui, eu coloquei bem para baixo. Nós temos aqui um gráfico, e se eu precisar calcular qualquer coisa a partir desse gráfico, como fazer para identificar os dados? Então, o que a gente precisa, eu vou tentar dar um zoom aqui. Opa, voltou. Eu vou tentar dar um zoom aqui para a gente... Opa, vou chegar lá. Aqui, ó, para a gente enxergar melhor, tá bom? Então, a gente precisa ler este gráfico, e quando eu coloco esse tipo de gráfico na avaliação, é porque faz parte da minha avaliação explorar o que você aprendeu sobre gráficos. E uma coisa importante é você olhar para o gráfico e saber identificar as informações que ele contém. Então, aqui a quantidade de canetas consumidas, né? É dado o gráfico. A partir do gráfico, eu tenho que rascunhar uma tabela. Então, veja, olha, esse aqui é um gráfico de barras. Então, a quantidade de canetas consumidas está aqui na vertical, olha, está aqui, ó, canetas, né, de 10 a 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ó. Eu já havia adiantado aqui, tá, as canetas, né, nessa primeira coluna, e aqui a quantidade de escolas que consome as respectivas quantidades de canetas. Então, observe aqui embaixo, ó, 10 escolas. A barra vai falando em... Aqui, ó, vem até 6 canetas. 11 escolas, 6 canetas. Aí eu tenho que montar a tabela. Ó, 6 canetas. 6 canetas. Aí, 12 escolas aqui, ó, 7 canetas. 13 escolas, 8 canetas. 14 escolas, 9 canetas. 15 escolas, 6 canetas. 16 escolas, 5. E 17 escolas, 3. Qual é o total? 6 mais 6, 12. Mais 7, 19. 19 com 8, 27. 27 com 9, 36. Com 6, 42. 42 com 5, 47. Com 3, 50. Então, o somatório das frequências foi 50. Bom, a partir desta tabela, eu vou calcular o que se pede. Média, moda, mediana, né?
desvio padrão, coeficiente de variação, primeiro quartil, terceiro quartil, os percentis. Então é isso. Quando você tiver um gráfico, você tem que olhar para o gráfico e identificar do gráfico a informação importante para calcular o que se pede. Então, a leitura do gráfico faz parte da avaliação. Bom, mais uma vez, eu espero tê-los ajudado com mais estas explicações. Tá? Boa sorte e dúvidas no fórum. Tchau.